Boa tarde a todos, eu sou Mariana Spezia, jornalista e diretora executiva na LAN Comunicação. Estamos aqui hoje para mais uma edição dos RG em Casa, dessa vez com o executivo Marcos Barbosa, que é CEO da Cultura Inglesa, escola com mais de 85 anos de experiência no ensino de inglês. Aqui conosco também, Denis Monteiro, CEO da ZRG, a empresa de Executive Search que mais cresce no Brasil e no mundo nos últimos meses, inclusive contratando novos profissionais, mesmo nesses tempos de economia instável, né, Denis? Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, Denis. Oi para todos que nos assistem. Hoje a gente vai falar de mudanças na carreira, transformação digital na cultura inglesa, novas práticas implementadas na escola a fim de motivar alunos e professores a continuar se desenvolvendo nesse período tão diferente pelo qual estamos passando, entre outros assuntos. Mas antes de abordar esses temas, eu gostaria que você, Marcos, se apresentasse para o nosso público. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente, por favor. Tá bem, boa tarde a todos. Bom, eu sou gaúcho, né? Moro em São Paulo há um ano, morei os últimos anos no Rio, morei muitos anos em Florianópolis. E, bom, sou executivo de educação, voltado especialmente para projetos de transformação. Eu trabalho com educação há mais ou menos 10 anos, desde 2011. Eu fui CEO da HSM Educação, diretor executivo da Estácio, fui sócio da Azul Educação e atualmente eu sou CEO da Cultura Inglesa com base em São Paulo. Antes disso, eu trabalhei por 15 anos no setor de mídia, no Grupo RBS. Foi lá, inclusive, que eu conheci o Denis, ainda na época de trainee. E fiz, claro, nesses 15 anos, muita coisa na RBS. Fui diretor-geral da divisão de jornais do grupo em Santa Catarina, fui diretor institucional da RBS, fui diretor executivo de desenvolvimento estratégico. E eu tenho assim um especial gosto, de fato, por projetos de transformação. Já fiz diversos projetos de mudança, de transformação nessa minha carreira, incluindo projetos de crescimento orgânico acelerado, desenvolvimento de novos negócios, aquisições, integrações, projetos de turnaround, projetos de reestruturação organizacional, de transformação organizacional. E, bom, é isso. Eu fiz administração na PUC e tenho MBA em Harvard. Bacana, Denis. Obrigada pela apresentação, Marcos. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação de amizade também com o Marcos, além, claro, da relação profissional, né? E ambos são gaúchos, hoje vivem em São Paulo. Conta pra gente aí um pouco dessa relação de vocês, por favor. Meus 2 minutos de desespero quando caia o link bem no início de uma coisa dessas, né? Então, caiu e voltei. Nem percebi, foi super rápido mesmo. Mas, prazer estar aqui. Obrigado, Marcos, por estar com a gente nesse RG em Casa. É um programa que a gente começou no meio dessa confusão toda. Tempos atrás, a gente tomou a decisão de convidar sempre um executivo para fazer parte do nosso encontro trimestral das RG, e isso se transformou nesse programa, né, de bate-papo, porque a gente entende que essas mensagens que são deixadas aqui podem servir para mais gente do que só o próprio time da ZRG. Então, a gente resolveu abrir a plataforma e fazer isso com os profissionais, e prazer estar aqui contigo. A gente estava comentando antes aqui, né, Mário, quanto há milhões de anos atrás a gente se conheceu, Marcos e eu, lá na RBS. Eu fui trainee, ele também. A gente fez um trabalho super bacana numa grande companhia, na RBS, sempre foi uma companhia de destaque no mundo da mídia e comunicação, ligada à Globo. E naquele período, ouvindo o Marcos falando, a gente fez várias coisas de lançamentos de empresa, desde NET, Terra, TV Com, Canal Rural. Quer dizer, teve uma série de iniciativas da RBS naquela época que a gente teve o prazer, o orgulho de ter participado juntos. E ao longo dos anos a gente continuou em contato. Eu conheço o irmão, a irmã, os pais dele, né, a filha. Então acho que a relação das famílias é muito legal. Como a gente dizia lá no sul, a gente veraneava perto um do outro na mesma praia lá no sul. Então os filhos se conhecem. Então muito bacana poder estar aqui com ele e aprendendo com ele sobre educação, um momento de transformação incrível que ele está vivendo dentro da companhia. E os desafios, por outro lado, né? Tem as oportunidades, mas tem grandes desafios também. Acho que vai ser bacana escutá-lo nessa linha hoje. Com certeza, sem dúvida alguma. Esse tema educação que é tão
tão importante para todos nós, né? Em todas as etapas das nossas vidas, né? Então, a gente está sempre aprendendo, acho que é bacana mesmo discutir esse assunto. Bom, agora que o nosso público já conhece um pouquinho da relação profissional e pessoal de vocês, acho que a gente pode, de fato, entrar no nosso bate-papo. Marcos, eu sei que você comentou que trabalhou um tempo na área de comunicação antes de vir para a educação, mas eu queria saber como é que foi, né? Você migrou dessa área de comunicação, enfim, veio agora, está trabalhando em educação os últimos 10 anos da sua vida. Como é que foi fazer essa mudança na carreira, né? E como que tem sido a experiência à frente da cultura? Esse tema da transição de carreira é um tema bem interessante, né? Cada profissional tem a sua experiência e muitos passam por transições grandes, né? Eu passei, de fato, vivi uma transição muito grande já há mais ou menos 10 anos atrás. Eu trabalhei mais de 15 anos na RBS. Eu tinha uma identificação muito grande com o negócio. Para mim é muito importante eu me identificar e acreditar no serviço, no produto que a empresa oferece. E eu gostava muito de comunicação, de jornalismo, de estar próximo dos estúdios de televisão, de rádio, na redação. Mas eu estava em algum momento, lá por 2010, por aí, não sei se já chegando em crise de meia-idade, mas eu estava já pensando sobre ter uma experiência num outro setor. E esse setor era o setor de educação. Eu tenho, historicamente, uma identificação muito grande com a educação. Na verdade, mais que identificação, é um valor familiar muito grande. Educação, eu venho de uma família que sempre valorizou e investiu muito em educação. Isso se refletiu na minha formação como pessoa e como profissional, na dos meus irmãos também. E, por coincidência, lá em 2010, a RBS estava fazendo um investimento no setor de educação, na época com a BR Investimentos, que era o Paulo Guedes, ainda o head na época, e a gente fez uma joint venture, uma aquisição da HSM na época, e eu fui tocar esse projeto daí então de criação na época da chamada HSM Educação. O projeto acabou não evoluindo como a gente previa, mas ele serviu de transição para mim, para a educação. De fato, naquele 1 ano e meio, 2 de HSM, eu me encontrei, de fato, em educação e tomei daí a decisão, difícil, sem dúvida, de ir para um outro setor, de deixar uma empresa realmente muito boa, que é a RBS, um setor que eu gostava muito, mas, de fato, foi a escolha que eu fiz de ir para um setor que, de fato, eu me encontrei que era mais do que uma carreira, mais do que o trabalho, era quase que uma missão, né? E, bom, já se passaram 10 anos desde então. Como eu comentei rapidamente no início, passei por vários segmentos de educação, trabalhei com educação executiva, trabalhei com ensino superior, com cursos técnicos, com educação básica e agora na área de idiomas com a cultura inglesa. Eu não me vejo trabalhando em outra coisa senão educação. E eu me enxergo, então, no futuro, não só de médio, mas de longo prazo, continuando trabalhando com educação. Eu assumi a cultura inglesa aqui há pouco mais de 1 ano, em maio do ano passado, uma instituição de mais de 80 anos, com um legado muito grande a ser preservado, com uma reputação a ser mantida, mas, claro, como toda organização, com necessidade de mudança, de transformação. É uma equipe muito qualificada, a satisfação dos alunos é muito alta. E eu estou assim, muito feliz de estar aqui na cultura inglesa. E temos muita coisa, estamos fazendo muita coisa, tem muita coisa pela frente. Eu estou, claro que trabalhando muito, como todo mundo, né? Preocupado com uma série de coisas, sem dúvida alguma, mas muito animado também com as perspectivas que a gente tem pela frente. Perfeito, perfeito, Marcos, obrigada. E que bom, né? Comunicação está em tudo hoje. Então, creio eu que você usa muito a comunicação dentro do setor de educação, principalmente agora nesses tempos, né? A gente vai abordar esse tema mais na frente. Denis, você quer comentar alguma coisa sobre essa transição de carreira que o Marcos fez? Como é que você vê isso, né, no mundo profissional hoje?
Entrei no mudo aqui. Isso. Teve muita habilidade e competência para fazer essa transição, porque não é trivial, né? A gente tem colegas que não fizeram, né, esse movimento, que num dado momento se sentiram reféns de ter ficado anos demais no mundo da comunicação, ou qualquer segmento onde você fica tempo demais, né? Quando você fica tempo demais no mercado, às vezes você precisa, para criar pontes para outros lugares, você sofre um pouco. Então, eu acho muito bacana. E ele fez uma movimentação onde ele trabalhou em educação dentro da empresa de comunicação, depois trabalhou numa outra companhia, Capital Aberto, aí fez um movimento mais empreendedor, agora dentro da cultura. Talvez fosse bacana até você contar, Marcos, como é que você vê o trabalho executivo dentro dessas várias governanças, digamos assim, com stakeholders de diferentes e com expectativas e visões diferentes, né? Como é que você avalia, né, essas transições e o que dá para dizer que são diferentes na tua visão? O ponto, Denis, da dificuldade, sem dúvida alguma existe, né, dificuldades de transição. É bom porque, assim, quando eu estava na minha reflexão, lá uns 10 anos atrás, como eu comentei, pensando em entrar em educação, eu comecei a conversar com algumas pessoas que eu conhecia, né, do mercado. Eu não fui muito encorajado, inclusive, na época, assim, justamente para as pessoas, olha, não é fácil, você é um executivo de sucesso, mas num setor específico, que é a comunicação, numa única empresa. Então, não é simples fazer uma transição, porque você é um executivo provado numa empresa, né, que tem uma cultura, tem um modelo de gestão, no setor. Será que as tuas habilidades como executivo são transferíveis, né, para outro setor, para uma outra cultura, um outro tipo de empresa? Mas, assim, foi o caminho que eu escolhi e, olhando o retrospecto agora, eu vejo que uma competência, uma habilidade que agora é mais do que nunca necessária, que é a adaptabilidade, me ajudou muito nessa transição, porque eu tenho essa certa facilidade em me adaptar a novos contextos, a novas realidades. E, de fato, sair de uma empresa familiar profissional, mas familiar como a RBS, para ir para uma empresa de capital aberto, como era a Estácio, com o modelo de gestão GP, que era um modelo distinto da RBS, depois ir para um projeto de uma rede de escolas técnicas que eu assumi como sócio para fazer o turnaround lá, que eram as escolas Electra, no Rio, e agora numa empresa sem fins lucrativos, né, que é a cultura inglesa, em outro setor. Não só segmentos distintos de educação, mas tipos de organização bem distintos, né? Então, eu acho que a capacidade de adaptabilidade, de entender o teu contexto que você está inserido, em parte se adaptar, claro, mas em parte também trazer o teu perfil, o teu estilo, a tua contribuição. Acho que desse equilíbrio é que me fez conseguir fazer essa sucessão de passos em segmentos diferentes e tipos de empresa bem diferentes. Agora, por exemplo, eu trabalho com uma empresa que não tem acionista, que é uma primeira experiência que eu estou tendo. Nunca trabalhei com empresas sem fins lucrativos, como a cultura inglesa, embora precisando ser autossustentável, o resultado é importante, porque a gente vive das mensalidades dos nossos alunos, então, nesse aspecto, é como se fosse uma empresa qualquer, mas o fato de não ter acionista, de não ter dividendo a ser distribuído, de ter um impacto social mais relevante, de fato, gera um contexto diferente, são stakeholders diferentes, culturas diferentes. Eu acho que essa adaptabilidade, então, é que me fez conseguir fazer aquela grande transição, né, de um setor, de uma única empresa de vida para um outro setor, e mesmo nesses 10 anos ter andado por segmentos e instituições bem diferentes. Marcos, a gente até brincou, né, Denis? São 85 anos de existência da cultura inglesa, uma senhora já com ensino de qualidade e confiabilidade, né? Sem dúvida alguma, é uma instituição super sólida, com uma cultura bem forte também, e até um pouco conservadora do ponto de vista de tradição. Então, eu queria saber de você como é que está sendo implementar uma transformação digital numa empresa com essas características? Boa pergunta, de fato, também. Bom, eu assumi a cultura inglesa com mandato, claro, de preservar o legado, preservar tudo que foi construído
com muito trabalho, muito êxito ao longo de 8 décadas, mas, claro, trazer mudanças necessárias. Qualquer empresa, para inclusive durar tantas décadas, precisa estar se reinventando, precisa estar evoluindo, acompanhando o mundo, né, que está em constante mudança, né? Então, eu tinha este mandato com duplo, né, de manter e mudar. A questão era saber o que manter e saber o que mudar e como dosar, em que velocidade promover esse processo de mudanças, né? E uma das coisas que ficou claro que a gente precisava mudar, que estava no lado da mudança, era justamente a cultura organizacional da cultura. A gente desenvolver uma cultura mais moderna, mais empreendedora, com uma capacidade de inovação maior. A gente tinha um certo dilema aqui, que a preocupação muito grande com a excelência, com a qualidade, esse zelo, né, muito grande com a qualidade, que claro que está por trás do nosso principal pilar, que é a excelência acadêmica, nos fazia, por outro lado, hesitar, demorar para experimentar coisas novas, para inovar, para correr risco. E a gente precisava claramente equilibrar esses dois objetivos que podem ser conflitantes, mas que dá para preservar e acomodar os dois, né? De manter a nossa qualidade, nossa excelência, a nossa confiabilidade, que é um atributo muito importante da marca cultura inglesa, mas, ao mesmo tempo, destravar essa experimentação, né? Que tinha, inclusive, uma vontade interna da parte da equipe de experimentar mais, de correr mais risco de forma inteligente, de arriscar mais. A gente criou lá, uns 3, 4 meses depois da minha chegada, lá pelo julho do ano passado, o que a gente chamou de Agenda 2020. Eram 10 projetos de transformação, de mudança, de cultura organizacional, como eu comentei, de criação de um processo de inovação corporativa, um redesenho organizacional da empresa, a entrada em novos segmentos. E a gente começou, então, desde julho, agosto, ano passado, a promover esse processo de transformação, preservando, claro, o que a gente queria e precisava preservar. E aí veio o coronavírus, né, em março, e nós, obviamente, como todo mundo, a gente foi, claro que pegos de surpresa, e a gente demorou, lá pelo meados de março, né, quando realmente estourou a crise, a gente demorou, como todo mundo, até se achar, né, até conseguir entender as coisas, né? A gente criou um comitê de crise, que a gente passou a se reunir diariamente de manhã, e no início as reuniões desse comitê de crise era basicamente de discussão, de tentar entender o que estava acontecendo no mundo e, a partir daí, estabelecer um plano de gerenciamento daquela situação, né? Um mês depois, lá por abril, quando a gente começou realmente a retomar as rédeas, né, do nosso destino, do nosso rumo, e começar o modo de execução, já não de gestão de crise mais, a gente constatou que na verdade, o coronavírus, né, a pandemia, o isolamento, enfim, não nos fez mudar muito de rumo. O que fez, na verdade, foi nos fazer dar uns passos para trás e nos fazer dar uns passos para frente, mas basicamente na mesma direção. É curioso isso, né? O que a gente andou para trás, né? Quando a gente definiu os planos para 2020, um dos principais objetivos nosso era retomar o nosso crescimento orgânico. A gente vinha, né, desses anos de crise, numa situação relativamente estável de base de alunos, e aquela Agenda 2020, com os 10 projetos, tinha muito por trás o desejo, né, o objetivo de retomar o nosso crescimento orgânico, mesmo sem abrir novas unidades, sem comprar outras escolas. E até março a gente vinha muito bem nesse caminho de crescimento orgânico. Parece pouco, 3 meses, mas para a educação, o primeiro trimestre, a formação da base de alunos do ano define muito o patamar de receita e de crescimento do ano. E até março a gente estava num crescimento, numa trajetória de crescimento muito grande, estava assim com muita confiança que seria um tremendo ano em termos de performance, de resultado, de crescimento. E aí, claro, com a crise, o que interrompeu o nosso processo de matrículas, porque quando a gente fechou as filiais e a gente ficou aquelas 2 semanas de março
com aulas suspensas, para daí retomar o ensino remoto. A gente estava mais ou menos 80% do processo de matrículas do ano concluído, né? Então, a gente teve um impacto já inicial em matrículas, e aí o nosso objetivo passou a ser não mais retomar o crescimento orgânico esse ano 2020, mas de preservar, de manter a nossa base de alunos. Esse passou a ser, em termos de sustentabilidade do negócio, o nosso objetivo, né? De preservação da base de alunos. A gente vem fazendo isso com muito esforço, claro. Então, nesse aspecto, a gente andou para trás. Por outro lado, a gente andou mais para frente do que para trás, porque aquela Agenda 2020 de transformação foi catalisada, bem como numa reação química, né? O Covid, né? O vírus contaminou nosso processo de transformação e nos fez andar com muito mais rápido, com muito mais velocidade, com muito mais destemor, com muito mais ousadia. Nosso conselho, claro, preocupado com o processo de mudanças, com a sustentabilidade, também com a preservação do legado, se colocou também muito mais disposto a correr mais risco, a acelerar o passo de transformação. E é incrível que a gente andou nesses 4, 5, 6 meses, né, de março até aqui, né? A gente tem um processo de transformação digital com basicamente 3 dimensões, 3 pilares. O primeiro é o produto, a digitalização do nosso portfólio. A gente está com um processo de mudança muito grande nessa frente de produto. A gente tem uma outra dimensão de digitalização dos nossos serviços. A gente está indo para um processo de autoatendimento e de automação de processos de atendimento e serviço muito grande. E a terceira dimensão é a automação de processos, né, do back-office, né, do digital workplace, né, agora com home office e tudo mais, né? Então, na verdade, a crise, né, o Covid, que trouxe uma série de desafios, sem dúvida alguma, posso falar sobre eles, né, longe de ser um mundo maravilhoso, mas tem, sem dúvida alguma, esse lado positivo de nos fazer realmente implementar um processo de transformação realmente, né, contundente e rápido. Agora, Marcos, a gente falou sobre isso, né, há tempos atrás, e você estava comentando que não era o produto, né, esse pilar de produto que eu acho que interessa a gente explorar um pouquinho, e não era simplesmente tombar o que você estava fazendo no presencial pro online, né? Então, assim, como é que é revisitar metodologia, tempo de aula, né? E você até comentou que isso fez com que a tua abstenção em sala de aula caísse, inclusive, né? Então, comenta um pouquinho o produto, como é que vocês, né, mudaram para atingir esse objetivo. Bem, bom, lá quando a gente suspendeu as atividades, né, as aulas, foi mais ou menos no dia bem meados de março, 17 de março, não estou enganado. A gente viu claramente que isso falava em uma semana, né, de isolamento, né, de quarentena, e ficou claro para a gente que isso não ia, talvez a gente não imaginava que ia ser tão longo como está sendo e como vai ser, mas a gente sabia que isso ia definir o primeiro semestre, né? E a gente se voltou então muito rapidamente para o modelo de ensino que a gente acreditou ser o melhor para nós e para os nossos alunos, que era o modelo de ensino remoto, o que é diferente do ensino online, sem demérito ao ensino online, que tem o seu papel, tem o seu objetivo. Mas o que é o ensino remoto? O ensino remoto, basicamente, é o ensino em que o aluno ainda tem o seu professor. Então, o seu professor, com a sua turma, os alunos com seus colegas, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, a gente entendeu que essa era a transição ideal para a gente da aula presencial, que há 80 anos era a forma que a gente ensinava, para 2 semanas depois a gente retomar o ensino na modalidade remota. A gente foi das primeiras instituições a fechar um contrato grande com o Zoom, a gente tem 600 licenças do Zoom, e o Zoom foi a nossa escolha para ser a plataforma para as aulas ao vivo pela internet. Inclusive, esse termo foi a gente, por bom senso, que a gente passou a utilizar, e hoje é o termo que a nossa concorrência usa muito para distinguir o ensino remoto, que é um termo que tem que ser explicado, né, do ensino online. Não, é aula ao vivo
pela internet, seu professor, no mesmo dia, no mesmo horário. Mas dar aula pelo Zoom não é a mesma coisa, obviamente, de dar aula em sala de aula física, né? Então, o grande desafio foi muito mais do que tecnologia, mas de adaptar o modelo de ensino, o plano de aula, capacitação dos professores para entrar em sala de aula virtual. Então, foram 2, 3, 4 semanas de muito trabalho, assim, e acho que foi um grande feito dos nossos professores em terem conseguido muito rapidamente se adaptar. O que aconteceu e ainda acontece de lá para cá, né? Falando dos professores que, em última análise, claro, são os grandes protagonistas do nosso lado, colocando o aluno no centro da experiência, né? Primeiro que preparar uma aula remota, uma aula pela internet, pelo Zoom, dá mais trabalho do que preparar uma aula convencional, porque quando tem uma aula ao vivo, uma aula presencial, sala de aula, os alunos chegam, o professor chega, vai muito mais natural o gerenciamento da aula, né? Agora, para entrar numa aula virtual, numa aula ao vivo, tem que começar a funcionar desde o início. Então, tem um trabalho prévio bem maior de preparação da aula dos nossos professores. Isso tem, inclusive, gerado um desgaste, sem dúvida alguma, grandes professores. A gente vem cuidando muito da saúde mental dos nossos professores. A gente tem um programa de well-being sobre isso, a gente está atento a isso, burnout, estresse, desgaste, mas é incrível o que a gente conseguiu fazer, de fato. Lá em março, se a gente dissesse, olha, vamos se propor a fazer isso, ninguém ia acreditar, acho que nem eu, que a gente poderia fazer o que a gente fez. São 67 mil alunos, são 4.500 turmas que a gente teve que transformar da sala de aula física para virtual em 2, 3 semanas, capacitar 500 professores. E isso é o lado do ensino, que é o fundamental, mas tem o lado do atendimento para o aluno também, né? A gente está, em última análise, no setor de serviços, né? De serviços de ensino, de educação, é claro. Mas o componente atendimento ao aluno, acolhimento ao aluno, orientação para o aluno, e a gente sempre teve uma força muito grande nesse contato com o aluno, com um calor, uma abordagem mais humana, mais individualizada, com os alunos de muito acolhimento. Foi um grande desafio fazer essa transformação do atendimento também, né? A gente entrou, claro, em home office no geral, não só na sede, como nas filiais. Então, todas as equipes de secretaria, nas nossas 60 unidades, estou falando de 350 pessoas, foram para casa e a gente criou o que a gente passou a chamar de secretarias virtuais. Basicamente, as equipes de secretaria, cada um na sua casa, continuando atendendo os nossos alunos de casa. Isso foi, assim, também um mutirão, uma força-tarefa muito grande. E muitos colegas nossos de secretaria, pelo perfil social, fase de vida, são pessoas que muitas vezes moram em casas pequenas, com muita gente, sem condição minimamente adequada para trabalhar, um ambiente de trabalho, conexão de internet. Então, literalmente, o nosso home office, no início, foi pegando os computadores das filiais, levando para casa das pessoas, abrindo pacote de internet suficiente. A gente começou a ver lá pelo segunda, terceira semana que não bastava ter computador e acesso à internet. Muitas vezes a gente tinha colegas de secretaria trabalhando em banquinho ou na cama, porque não tinha outro lugar para trabalhar em casa. E a gente foi pegando cadeiras, mesas das filiais e levando para a casa dos atendentes de secretaria. Foi também uma frente assim, que eu considero fundamental para a retenção dos alunos, né? O ensino, claro, que é o principal, sem dúvida alguma, e essa transição, né, do presencial para o remoto, mas também a frente de atendimento foi muito importante, né? E, assim, olhando no retrospecto, né, assim, a gente está com uma retenção muito positiva, muito boa. Logo no início das aulas remotas, a gente passou a ter um nível de presença muito bom, na faixa de 80%. A gente fez um trabalho muito forte com os alunos faltosos para entender o porquê que não estavam entrando na sala de aula virtual, se era dificuldade com tecnologia, com computador, com acesso. Então, a gente fez um acolhimento virtual, vamos dizer assim, muito grande para os alunos, e em 3, 4 semanas a gente já estava num patamar de 90% de presença. A gente começou a fazer pesquisas diárias de satisfação dos alunos, o que a gente nunca
tinha feito para avaliar realmente assim o engajamento do aluno com aula virtual, o que estava funcionando bem, o que não estava funcionando bem e melhorar as coisas e ajustar. E, enfim, a gente fechou o primeiro semestre letivo agora, né? A gente atrasou o fechamento para agosto, porque quando a gente levou as aulas da sala de aula presencial para o virtual, a gente reduziu um pouco a duração das aulas, percebeu que estava ficando cansativo, algumas aulas de 100 minutos, que a gente tinha muito, né, muita frequência, 1h40, a gente reduziu. E para entregar a carga horária completa do semestre, que é o nosso compromisso, e vencer os objetivos de aprendizagem, a gente fechou o primeiro semestre. Agora estamos fechando ainda agora em agosto, né? E olhando nesse retrospecto, então, de retenção, a gente está fechando o semestre com uma evasão de 11%, para dar um número objetivo. Parece muito, a gente gostaria que fosse menos, sem dúvida alguma. Mas quando a gente olha o histórico de evasão média normal do primeiro dia de aula até o fechamento do primeiro semestre, sempre foi em torno de 8%, 7%, 8%, 9%. Então, nós estamos falando de 2, 3 pontos a mais de evasão, dado tudo que aconteceu, né? Não só no nosso modelo de ensino e atendimento, mas na vida em geral das pessoas, né? Eu acho assim, o resultado de retenção realmente é muito bom, bem melhor do que a gente tinha se comprometido. Foi bom mesmo, pelo que você tem falado, 11% não é tão alto, né? Principalmente porque muita gente você comentou, assim, alguns pais podem desistir, deixar o ensino um pouquinho mais para frente do inglês, né? Mas desculpa, eu te cortei, porque realmente esse dado é bacana a gente ressaltar ele aqui, né? Legal. Não, é isso, assim, uma outra ação que a gente fez, aí já devolvo a outra pergunta, o comentário do Denis, que também foi importante. A gente, voluntariamente, a gente concedeu uma bolsa especial de 50% para os nossos alunos. No dia 23 de março, quer dizer, bem no iniciozinho, sem a gente antecipar quanto tempo isso ia durar, qual seria o impacto, crise financeira e tudo mais, a gente voluntariamente decidiu dar uma bolsa de 50% para os nossos alunos. E por que essa bolsa, né? Porque a gente entendeu que naquele momento era o momento da gente se colocar no lugar dos nossos alunos, das suas famílias e dar essa contribuição adicional. A gente é uma instituição sem fins lucrativos, a gente tem, infelizmente, reservas que a gente poderia fazer essa concessão e a gente tomou essa decisão. Foi uma renúncia de receita bastante expressiva, né, sem dúvida alguma, mas que a gente entende que foi muito acertada. Assim, a gente realmente conseguiu tranquilizar os alunos, né, do ponto de vista financeiro, pelo menos, e se colocar no lado deles, né? Então, foi uma ação que não viu outra instituição fazendo. E, claro, tem muito a ver com a nossa natureza de ser uma instituição saudável financeiramente, mas sem fins lucrativos. Sim, e passa uma mensagem realmente de preocupação com os alunos. Tem até uma questão social aí nessa renúncia de receita, né? E certamente ajudou na manutenção da base de alunos. Então, essa evasão de 11% deve ter a ver com essa concessão de 50% de bolsa, né, para esses alunos. Dentro disso, Marcos, eu queria saber de você, você falou das aulas mais curtas, né, do semestre um pouquinho mais comprido, né? Na verdade, ele vai terminar um pouquinho tardiamente, agora a gente vai ter um segundo semestre mais curto. Quais que são os desafios agora nesse segundo semestre desse ano, na captação de novos alunos? O que vocês já estão pensando em relação ao segundo semestre de 2020? Vai ser um segundo semestre bem diferente, né? Bem, de fato, inusual. Por quê? Primeiro, porque ele vai começar em setembro. A gente está concluindo ainda as aulas do primeiro semestre agora em agosto e vai começar então em setembro. Então vai ser um semestre curto, um semestre ainda nessa situação toda que a gente está vivendo. E desde o início eu comento aqui na cultura inglesa que essa crise, pelo menos em 2020, nessa fase aguda da crise, nos trouxe 2 grandes momentos da verdade. O primeiro, na verdade, foi essa transição do presencial para o remoto, lá de março para abril, e que a gente conseguiu passar muito bem. Mas o segundo e principal momento da verdade é a formação da base de alunos para o segundo semestre. A gente tem um processo de matrícula semestral
Então, a cada semestre, a gente renova as matrículas e traz alunos novos. E a gente estava antecipando, isso está se confirmando, que ia ser um desafio bastante grande de formar a base de alunos para o segundo semestre. Dado tudo que a gente está vivendo, né, de crise econômica, os consumidores muito retraídos, com preocupação de assumir compromisso financeiro, muita gente numa atitude, né, de deixar as coisas em stand-by, de esperar um pouquinho, ver como as coisas vão ficar, ano que vem eu retomo. A gente estava se preparando para um desafio grande de formação dessa base de alunos para o segundo semestre. E o que está acontecendo é mais ou menos isso que a gente previu. Em rematrícula, né, em renovação, a gente está indo muito bem. A gente deve fechar um percentual acima de 90% de rematrícula. Nossa, que ótimo! Próximo de 95% é o que a gente está estimando agora. A gente já está com grande parte das matrículas já renovadas, então não é uma estimativa muito inicial, já é bem avançada. A gente deve ter um processo muito bom de rematrícula, mas a captação de novos alunos está, como a gente imaginava, bem difícil. As pessoas estão alegando muita preocupação financeira, estão pedindo para a gente retomar o contato para o primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente está realmente com um desafio grande de formação de uma base de novos alunos. Mas o objetivo, nesse momento, é muito mais a preservação da base do que o crescimento, do que a expansão. Então, o saldo é bastante positivo. Positivo, né? É uma situação de mercado, sem dúvida alguma, bem desafiadora, bem difícil. Sim, sim, para todos os setores. Agora eu tenho uma pergunta para vocês dois. Eu acho que a gente pode começar, Denis, com o Marcos respondendo, mas depois eu queria um comentário seu. Vocês acreditam que nas crises a gente de fato encontra oportunidades para repensar modelos, novas estratégias de negócio? Na cultura, Marcos, vocês estão pensando em ofertar outros produtos? Né, o portfólio de vocês deve mudar agora para o futuro? O que vocês estão pensando? E aí, Denis, em cima da resposta do Marcos, depois eu queria que você fizesse uma avaliação sobre as oportunidades que podem surgir nos momentos de crise. Tá certo, posso começar. Bom, eu não gosto muito de clichê, mas me ocorreu agora na cabeça, tem aquele clichê que uma crise é algo mais ou menos assim, né? Algo péssimo para ser desperdiçada, né? Assim, brincadeiras à parte, sem dúvida alguma, situações como essa nos faz rever muita coisa, né? Sem dúvida alguma, e cria-se, claro, oportunidades a partir daí. A gente tem duas grandes frentes de trabalho na cultura inglesa nesse momento. Uma frente e a frente de dar sustentabilidade ao negócio, claro que é a frente de sobrevivência, de preservação, de não dar um passo para trás grande em termos de base de alunos. E essa é uma frente que está, claro, nos trazendo uma demanda de trabalho muito grande, né? De preservação da base de alunos, de manter a qualidade de atendimento, de manter uma saúde financeira, mesmo com a decisão da Bolsa. É claro que a gente precisa estar atento à nossa saúde financeira. Então, essa é uma das frentes de trabalho. Mas, sem dúvida alguma, a frente de trabalho que nos traz mais oportunidades, que é a que, claro, nos entusiasma mais, é a frente da reinvenção, né? Uma grande oportunidade da gente questionar tudo, em última análise, né? E estar disposta, de fato, a rever, a assumir risco de forma inteligente e a mudar. E a gente está, assim, com um projeto, aliás, um programa que são 3, 4 projetos que a gente reuniu num guarda-chuva, de mudar o nosso modelo de negócio, né? Isso em três, 4 frentes. A primeira, eu comentei um pouco, mas agora eu exploro um pouco mais, é a mudança no portfólio, né? A gente, há 80 anos, a gente tinha um único portfólio de ensino presencial, de excelência, de qualidade, mas restrito ao modelo presencial, né? E agora a gente criou um projeto que a gente apelidou de Create, com consultoria externa, mas com a nossa área acadêmica de desenvolvimento, claro, liderando, em que a gente vai desenvolver um portfólio, um espectro de portfólio. Então, a gente vai ter o presencial, mas o presencial digital. A gente deve voltar no primeiro semestre do ano que vem com o presencial, mas vai ser um outro presencial, um presencial enriquecido digitalmente. A gente vai ter, no outro extremo, cursos online, que a gente deve caminhar nessa direção também. Para muitas pessoas é uma solução que atende, né, com as suas restrições e desafios, em especial o desafio da disciplina, né, que é o grande desafio para qualquer ensino à distância, em qualquer segmento.
mas tem um meio, né, entre o presencial e o online, que são os cursos, os modelos híbridos, né, baseado no blended learning, né? E é nisso que a gente está apostando muito, né? Com cursos, parte presencial, parte remota, cursos, parte com conteúdos que a gente chama de síncrono, né, ao vivo, com conteúdos assíncronos, que não é ao vivo, que é no tempo do aluno. A gente está desenvolvendo agora uma plataforma gamificada com empresa de tecnologia terceirizada. Claro, o nosso negócio não é tecnologia. E nesse próximo semestre, agora, começando em setembro, a gente já vai ter um novo modelo de curso remoto híbrido, em que a gente vai ter aulas ao vivo, né, que vai continuar sendo a essência, mas é complementado com uma plataforma de conteúdos multimídia, vídeo, áudio, texto, simuladores, robôs, enfim. E também um terceiro pilar que para nós sempre foi um diferencial nosso, que é a atividade extracurricular. A gente ensina inglês bem, claro, mas a gente vai além disso, a gente aumenta o repertório de visão de mundo, de cultura dos alunos, através de atividades culturais, que a gente teve que interromper agora, né, claro, com o equipamento, mas a gente desenvolveu um portfólio que a gente está chamando de Culture Plus for You, de atividades culturais online remotas, seja ao vivo, ou assíncrono, né, ou assíncrono. E tem outras modalidades, tem outras combinações de produtos nesse modelo híbrido, né? Então, o primeiro pilar é esse do novo modelo de negócio, um portfólio bem mais abrangente. O segundo, Ótimo. que eu comentei rapidamente também, foi a digitalização de serviços. Então, a gente está digitalizando produto e agora a gente está digitalizando serviços, especialmente serviço voltado para o aluno, com autoatendimento. A gente está, inclusive, que é um terceiro projeto nesse guarda-chuva de revisão do modelo de negócio. A gente está pensando, quando a gente reabrir as filiais, que deve ser só no ano que vem, a gente vai reabrir as filiais sem secretaria. A gente não vai mais ter a secretaria na ponta, a gente vai ter um welcome desk, uma equipe, claro, para acolher o prospect, vai entrar para buscar informação, em especial os alunos, mas a gente vai centralizar muito o modelo, o processo de atendimento, e com muito autoatendimento, com muita digitalização de serviços, né? Então, somando essas três frentes, nos faz realmente ir para um novo modelo de negócio, né? E também estamos fazendo dever de casa, estamos olhando ineficiências que a gente convivia, mas que agora a gente tem que endereçar. A gente, ligado àquele processo de mudança cultural que se reflete em mudança de estilo de liderança, de gestão, a gente também está com um modelo de gestão novo, mais ágil, mais simplificado. Enfim, sem dúvida... Bastante coisa mesmo. É uma agenda de mudança grande. É a oportunidade que a gente tem, né? Com certeza, com certeza. Nossa, Marcos, realmente, muita coisa. Acho que vai mudar bastante coisa na cultura inglesa, né? Nos próximos meses, enfim, nos próximos anos. Que bom que essa crise, de alguma forma, está trazendo oportunidades. Eu queria dizer que a gente vai abrir para perguntas, né? Agora, eu sei que o Léo já tem uma pergunta, Leonardo Ribeiro, né? Que cuida das práticas de educação, farma e saúde das RG, mas antes disso eu queria ouvir o comentário do Denis em relação a essa questão das oportunidades nas crises, e aí em seguida eu peço para o Léo abrir o áudio e o vídeo e fazer a pergunta que ele quer fazer para você, tá bom? Denis, vamos lá, por favor. Eu gosto da frase essa que é: não desperdice uma boa crise, né, que a gente está vivendo. E a gente nas RG, só para dar um exemplo, a gente contratou 2 sócios no meio dessa confusão toda. Fizemos entrevistas virtuais, onboarding virtual, né? Então tem um deles lá do Rio, o Alberto, que eu nem consegui encontrar com ele ali já. Então a gente está aproveitando para reforçar o time e crescer e se preparar para 2021, que a gente acredita muito nele. E além disso, a gente está estabelecendo uma prática que a gente tinha há um tempo já assim, calmamente construindo, que é a prática de avaliação, assessment de boards, né, de conselhos de administração, porque toda essa busca por conselhos diversos, com competências distintas e um funcionamento mais adequado, acho que faz sentido, né, as companhias com as melhores práticas utilizarem o trabalho de uma companhia como as RG para fazer esse tipo de avaliação e ajudá-los a pensar, porque assim como
o Marcos está mudando uma série de coisas, as outras companhias também estão mudando, sobretudo no tema digital, e a gente tem feito muito projeto na área digital. Como é que você consegue emanar do conselho para a companhia temas digitais também? Então, às vezes, não é só de baixo para cima que se constrói uma coisa, mas se você não tem uma ressonância no conselho de temas digitais, às vezes fica muito difícil de você convencer as pessoas por que caminho você deveria seguir. Então, esse trabalho junto aos conselhos e avaliação, busca de conselheiros e o crescimento, a gente tem aproveitado nas RG para fazer isso. Enquanto a gente brinca, enquanto os outros estão preocupados com o resultado do semestre, a gente está construindo os próximos 10 anos, né? Talvez a diferença de uma empresa, né, como a RG, que não tem capital aberto para outras que eventualmente tem, é que eles estão preocupados com o resultado do quarter. A gente está construindo os próximos 10, 20 anos da companhia. Então, estou muito satisfeito também com o que a gente construiu e o resultado está se provando super satisfatório. Nosso resultado foi igual ao primeiro semestre do ano passado, que foi muito bom. E o segundo semestre a gente vai crescer, inclusive, em relação ao primeiro. Quando a gente começou lá atrás esse movimento de home office, a gente imaginou que a gente ia ficar semanas sem pegar projetos novos, mas felizmente a base de clientes que a gente tem e os mercados onde a gente vem atuando mostraram que o tema de gente não pode parar. Então, assim, os clientes continuam, sim, contratando, continuam fazendo substituições estratégicas com os desafios inerentes, mas essa agenda não pode parar. E se tinha gente que não performava adequadamente antes da crise, durante a crise está se provando um desastre. Então, também tem uma aceleração de algumas decisões que a gente tem visto de alguns clientes que não dá para esperar os próximos 12 ou 18 meses até aparecer uma solução mágica de uma vacina para que tudo volte ao normal. Então, também estamos aproveitando o momento para crescer. Para crescer. A gente tem dois bons exemplos, então, aqui, cada um no seu mercado, né, de atuação, mas são duas empresas que conseguiram se adaptar muito rapidamente a esse momento que nos foi imposto aí, né, forçosamente, ninguém estava esperando, como vocês começaram falando, né, pegou todo mundo de surpresa, mas as RG tem feito coisas muito bacanas, tem crescido, inclusive, né, Denis, tem feito, Marcos, tem engajado o time, tem tornado esse time ainda mais unido, o que naturalmente se reflete nesse crescimento, nesse orquestramento, né, Denis, do trabalho. E creio eu, Marcos, como você comentou, que na cultura também, os professores, né, você falou em 500 professores, tô certa? É isso? Então, vocês também estão conseguindo fazer esse engajamento aí de professores e alunos. É muito bom ouvir isso. Eu vou chamar agora o Léo, que ele tem uma pergunta para fazer para você, Marcos. Léo, por favor. Tudo bom, Ari? Obrigado. Marcos, super legal ter você com a gente aqui. Obrigado aí por participar. E a pergunta que eu queria te fazer, Marcos, é o seguinte: a gente tem que atua no mercado de educação, né, tem visto o quanto que nos últimos anos esse setor tem se desenvolvido, né, e crescido, isso consolidado nos mais diversos modelos de negócio, né, que a gente tem no segmento. E ao recrutar pessoas, né, executivos para esse mercado, a gente observou o quanto que executivos de outros segmentos vieram, né, como você, para ajudar esse setor nesses desafios, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre esse fato e falasse um pouco da sua visão também, se você acha que isso tende a continuar acontecendo e por que motivos, né? Ou seja, que ingredientes o setor de educação vai buscar, né, e vai precisar no futuro próximo e se eventualmente ele vai ter que buscar isso em outros setores. Obrigado, Léo, pela pergunta. É um tema bem interessante. Bom, eu estou em educação, como comentei, já há quase 10 anos, né? Desde 2011, né? Estamos aí para 10 anos. E dá para ver uma mudança muito grande no perfil de profissionais, né, de gestores do setor, quando eu entrei e comparado com hoje, né? Quando eu comecei a trabalhar com educação, né, isso foi na HSM, né, que era o negócio de educação executiva, a gente olhava o ensino superior, que já era o segmento mais desenvolvido, né, como negócio de educação, e lá ainda era a regra de uma baixa qualificação em termos de gestão dos profissionais, mesmo já de alguns grupos já se formando empresariais de educação. O perfil era muito dirigente educacional, ex-professor,
E existia, inclusive, uma oportunidade muito grande para executivos de segmentos que poderia ter alguma relação com a educação, né, com competências transferíveis de um setor para a educação, tinha um campo, inclusive, muito grande de oportunidade para executivos, né? E a gente via, então, de forma geral, especialmente faculdades ainda não pertencentes a grupos de educação, que era um empreendedor de muito sucesso, mas olhava o primeiro nível, né, o C-level dele, de baixa qualificação, falando em termos de gestão, claro, não acadêmica, né? E isso começou a mudar com a própria consolidação do segmento do ensino superior, em especial, e hoje dá para dizer assim que de forma geral, o perfil de executivos do segmento de educação está em par com outros setores, com as suas características, claro, específicas, né? A gente não vê isso ainda acontecendo muito no segmento de educação básica, por exemplo. Eu acho que é a próxima grande fronteira, né? A gente ainda vê muitas escolas sendo administradas, né, de uma forma ainda pouco evoluída, né, com pouca práticas, né, de gestão, ou mesmo pequenos grupos de escolas que ainda é lá o professor que teve sucesso no projeto pedagógico, a escola deu certo, mas quando a gente olha o lado mais de business, né, de negócio, ainda uma gestão fraca, né? E essa crise está deixando isso muito claro com a quebradeira que a gente está vendo no segmento de educação básica em escolas, né? Educação infantil chega a ser uma tristeza, né? Uma desgraça, né? A gente está vendo de cada 2 escolas, uma está fechando. É o segmento menos profissionalizado, né, entre todos, né? São aquelas escolinhas, né, que é uma professora, sem demérito, claro, a profissão, que é a profissão base do segmento de educação, evidentemente, né? Eu falo que professor é a profissão das profissões, né? E é mesmo, né? Para qualquer profissão a gente tem que ter passado por professores, mas olhando o lado executivo de gestão bastante pouco desenvolvido, né? Então, acho que assim evoluiu muito o perfil dos profissionais do setor nesses 10 anos que eu venho acompanhando, em especial no ensino superior. No nosso segmento também eu acho que se profissionalizou bastante, porque são grandes grupos, né? A Pearson da vida, as redes de franquias, que também se profissionalizaram. Já o segmento de educação básica está em transformação agora. Eu, inclusive, vejo que a educação básica é a grande oportunidade de negócio, né, no setor de educação. Certamente vai ter uma mudança grande no perfil de profissionais de dirigentes de escolas, na linha que foi o ensino superior e outros segmentos, né, de executivos realmente preparados para tocar negócios, né. Que, em última análise, é um negócio, né? Como sem fins lucrativos tem que ter sucesso, tem que se autossustentar, tem que ser bem tocado, tem que ser bem gerido, não tem jeito. Legal, super obrigado, Marcos. Mari está no mudo, eu acho, Mari. Desculpa, gente. Eu agradeci o Léo, agradeci você também, Marcos, e disse que ia passar para o Denis, agora que sempre no final, enfim, pena que passa muito rápido, né, esses bate-papos. A gente gosta de perguntar para os executivos algumas dicas aí que são importantes para todos nós, né, usarmos nas nossas vidas pessoais e profissionais. Então, vou passar a bola para o Denis e já gostaria de te agradecer, né, pelo tempo e pelo compartilhamento aí de ações que com certeza vão nos ajudar nos nossos negócios. Vamos lá, Denis, por favor. Não, a gente tem um momento, né, Marcos, aqui onde a gente tenta deixar um certo legado para quem nos escuta e na linha de entender na construção da tua carreira, esses anos, né, que você vem trabalhando no mundo executivo, o que você acha que foram os teus principais aprendizados, né? As 3 coisas que você diria o seguinte: olha, essas 3 coisas eu aprendi com sofrimento ou sem sofrimento, não importa muito, mas assim, o que você aprendeu que você acha que você poderia deixar como aprendizado para todo mundo, né? Que está no meio da carreira ou que está avançando nesse mundo e que eventualmente gostaria de chegar um dia a ter uma cadeira né, como CEO de uma companhia com uma cultura e outras que você já gerenciou.
Bom, eu realmente acho assim que o mais importante de tudo é o caráter. Acho que especialmente em posições de liderança, o caráter, os valores, os princípios, ser uma pessoa que as pessoas confiam, que admiram. Eu acho que essa é a principal competência, a gente puder chamar, qualificar caráter como competência. Quando a gente para olhar os líderes que a gente admira, claro que a gente admira por uma série de razões, né, de capacidade, né, de realizações, de criatividade, mas eu acho que a gente admira fundamentalmente pelo caráter da liderança. Eu acho que isso, para mim, é a base, é o que sustenta tudo, né? Aí a gente vai para uma série para mim, tudo secundário a isso, de habilidades que a gente está vendo agora, que realmente são muito importantes nesse momento, e acho que veio para ficar, né? A gente tem falado muito em resiliência, né, que é um termo que tem se usado muito, né? Força de vontade, né, estamina, determinação, enfim. Sem dúvida alguma, nesse mundo difícil que a gente está e que a gente vai continuar, de certa forma, com muita oportunidade, mas sem dúvida alguma, com muito desafio, ter esta força interior, esta determinação, essa resiliência, eu acho que vai assim definir muito quem vai avançar e quem vai ficar pelo caminho. Outra, eu diria, é a capacidade de adaptabilidade, de versatilidade, né? O clichê que o mundo está em transformação, que a única constante é a mudança, é um clichê, mas nunca foi tão verdade, né? E vai ser isso, não tem mais volta, né? Então, realmente a capacidade de adaptação, de versatilidade, de flexibilidade, acho que vai ser uma característica, uma competência muito importante. E a última, para mim, é a vontade de aprender de forma permanente, né? A gente vem falando isso já há vários anos, né? Décadas passadas, a ideia era faço ensino superior, né? Tenho minha graduação, sou advogado, me formei em direito, ou engenheiro, ou administrador, enfim. Posso ter uma pós-graduação, que já era um diferencial, e parava ali, né? Hoje em dia, a gente está vendo assim que as oportunidades de aprendizado, seja em curso formal, seja lendo, seja aprendendo, vendo, conversando com as pessoas, enfim, com múltiplas as possibilidades de aprendizado, mas quem realmente tem aquela curiosidade intelectual, né, que em termo inglês é a tradução literal, porque eu falei, né, do intellectual curiosity, aquela pessoa que realmente é curiosa, que quer aprender, eu acho que isso é também uma característica fundamental. A gente vê pessoas aí com 60, 70, 80 anos aprendendo de forma assim inesgotável, né? E a gente vai ter carreiras muito longevas, né? A gente vai viver muito, né? E quem gosta de trabalhar, quem enxerga o trabalho como uma fonte de realização, não só uma fonte de renda, vai querer trabalhar por muitos anos. É o meu caso. Claro que eu pretendo poder ter a minha independência profissional, de escolher quanto que eu vou trabalhar e no quê, mas eu me enxergo trabalhando indefinidamente, né? Esse é um valor familiar que eu tenho, inclusive. Meu pai, que tem mais de 80 anos, trabalha, mamãe, enfim. Só que para a gente estar com 70, 80 anos trabalhando, daqui 30 anos, nós vamos ter que estar continuando aprendendo, né? Então, a capacidade, o interesse de aprender, para mim, vai ser uma grande também definidor da longevidade profissional das pessoas. Se der para surfar um pouco mais no futuro, vai ser melhor ainda, né, Marcos? Agora que você está tão longe da praia, né? Já passou por Santa Catarina, Rio de Janeiro, agora você está bem longe da praia, deve estar sentindo falta disso. É verdade, é verdade. Lá, início de carreira, eu brincava que eu era um surfista executivo, né? Depois eu comecei a chamar que eu era um executivo surfista. Agora eu sou um executivo, né? E, Marcos, Denis, a gente tem só mais um minutinho, mas eu queria também te perguntar, já que o Denis tocou nesse assunto, que você surfava, né? E ele me soprou esse segredo, e eu sei que o mar a gente tem que respeitar, e você costuma falar da humildade e da coragem. Eu acho que você podia terminar falando sobre isso, assim, o porquê que, na sua opinião, é tão importante essa humildade e coragem na vida
corporativa, né, na vida profissional. Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso, sobre esse seu hobby aí que está meio de lado nesse momento, mas que te ensinou tanta coisa que você utiliza hoje na vida profissional. Tá certo. Não, assim, bom, surf acho que é mais que um esporte, né? Vai muito além disso, né? O surf desenvolve, se a pessoa estiver atenta para ao que pode tirar do surf, além do prazer, claro, de deslizar sobre uma onda. O surf traz muito um espírito empreendedor, se a gente for pensar bem, né? Porque o surf tem muito a ver com aventura, né? Com descoberta, com coragem para enfrentar os medos, e acho que todo mundo concorda que mar é uma coisa que dá medo, né? Então, esse espírito empreendedor, aventureiro, especialmente quem desde criança, né, adotou o surf como a sua paixão, o seu hobby, desenvolve muito isso, né? E também valores pessoais, como você colocou, a humildade, né? A humildade de respeitar o mar. O ser humano não é nada comparado com a força do mar, né? Então, a humildade em saber as nossas limitações e respeitar a natureza, e respeitar a força inigualável do mar. O surf também traz companheirismo, né? Amizades, porque é um esporte que a gente gosta de fazer junto, com amigos, viajar com os amigos para surfar, as coisas, para quem surfa, mais legais que tem. E o surf também traz nos ajuda no equilíbrio, né? Na saúde mental, né? O contato com a natureza, o pé na areia, a água. Acho que não foi ainda aprovado, mas parece que o água salgada tem algum efeito químico, né? Quando a gente entra no mar, parece que purifica, né? E o surf, claro, vai além de um banho de mar, né? Então, enfim, é um hobby que de fato tenho feito muito pouco recentemente, agora com o isolamento mais ainda, mas realmente é uma paixão de vida. Ah, que bom, obrigada, né, por finalizar colocando todas essas questões do surf que você conseguiu aplicar na vida profissional, e concordo com você, realmente ajuda no equilíbrio, que a gente possa voltar a viajar, né, Denis? Que você possa voltar a surfar, enfim, acho que todo mundo está desejando isso num futuro muito próximo, e que bom que a gente teve boas lições aqui hoje, tanto de ZRG quanto de cultura inglesa, sobre esse enfrentamento dos momentos adversos que são colocados para nós em determinados momentos das nossas vidas. Muito obrigada, Marcos. Denis, muito obrigada. Pode encerrar, por favor. Não, super obrigado por estar aqui. Eu acho que faltou só dizer que no surf quem sai remando primeiro pega a onda, né? E os outros. Eu acho que no mundo dos negócios tem a ver com isso também, né? A cultura, o que está fazendo, o movimento todo, né? De reinvenção, etc. Acho que tem a ver com começar a remar e remar forte para poder pegar a melhor onda. Então, obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Abraço para a família toda. Nos vemos em breve. Obrigado. Obrigada, pessoal. Ana, obrigado pelo convite. Foi muito legal o bate-papo com vocês. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau.